família do MAC, estamos indo agora no nosso quinto programa, nosso programa número 5. Venho dizer a todos vocês que hoje nosso convidado é muito especial, muito mais do que especial. É uma pessoa, um amigo recente, mas que está fazendo parte da minha construção como carnavalesca agora, está fazendo parte da minha história. É uma pessoa que eu admiro e considero demais, e eu vou ler um pouquinho sobre ele. Através da consciência de um coletivo, ele, com sua inteligência e humildade sem igual, coroou novamente a grande Leopoldina. Nosso convidado de hoje paira sobre o passado e rege o grande titã chamado Carnaval. Seus braços carregaram a taça e hoje ele vem contar um pouco de sua história, o grande invicto. André Bonatti, do homem historiador para quem está fazendo história. E eu tenho o enorme prazer de registrar essa lenda que está surgindo, porque esse cara é uma lenda. Obrigado, eu agradeço aí o convite, falar de Imperatriz, falar de Carnaval, cada vez mais a gente vai consolidando esses espaços, né? Então, podem contar comigo. Nesse período é mais tranquilo, depois de setembro eu já não tenho vida, Não tem mais vida. Mas é um prazer estar aqui. Ô, meu amigo, o prazer é tudo meu, o prazer é da nossa equipe, da Estácio também, porque só o fato de estarmos te recebendo, você disponibilizar um tempo para nós já é uma honra, porque eu te conheço há pouco tempo, mas eu já te admiro tanto como se fosse anos que eu te conhecesse. E eu quero que não só o Brasil, mas o mundo te conheça mais ainda, porque eu acho você um cara formidável. Opa, obrigado. Eu te acho um homem fantástico, um gênio. Eu te acho um gênio. E são poucas as pessoas que eu falo assim, cara, essa pessoa é genial. Porque eu acho que esse adjetivo de genial é você ter muitas qualidades numa pessoa só e eu consigo ver em tão pouco tempo. Mas assim, eu vejo, quando você apresentou, falou a questão do coletivo, eu acho que esse é o grande... Porque eu fico perguntando, assim, lá na Imperatriz, eu tenho um pouquinho de tempo de escola, né? São mais de 3 décadas. Caramba! Então eu passei por um pouquinho de tudo ali. Eu falo isso, eu acabo depondo contra o meu lado profissional, mas eu falo que eu não sei se eu sei ser diretor de carnaval de uma outra escola, sabe? Porque a Imperatriz eu tenho na mão. Eu sei como a Imperatriz se comporta na avenida, eu sei, é um domínio mesmo, a propriedade daquilo ali que vai acontecer, né? E eu não sei se com outra escola... Aquilo, você parte você fosse uma das grandes pilastras que compõem a Imperatriz. Mas talvez eu acho que exatamente esse seja o meu trabalho, é pensar o quê? O que é o desfile de uma escola de samba, né? No seu todo, é justamente, eu falo isso, a gente fez uma reunião no barracão, eu pedi uma reunião com os segmentos da escola, para a gente dar o pontapé inicial do barracão, que já começou, mas a gente pontuou uma data hoje, foi dia 15 de maio. Nós começamos efetivamente o barracão para 2024, com equipes de escultura, ferragem, carpintaria, enfim. E eu reuni os segmentos e eu falei assim, o que traz vocês aqui é o talento individual de vocês. O que traz o Felipe Lemos aqui é a dança do Felipe Lemos. O que traz a Rafaela Teodoro, que é a porta-bandeira, é a dança. O que traz o Leandro Vieira, o que traz o diretor de harmonia, o que traz o Marcelo Misailides. Então é a arte, ou seja, é o valor artístico que eles têm individual, mas que para mim não serve nada se não for no coletivo, entendeu? Então, o valor individual de cada um, sem dúvida nenhuma, é o que levaram eles a ocupar determinados cargos, postos e funções dentro da Imperatriz. Mas o tempo todo esse trabalho é coletivo. Por quê? Porque o trabalho da comissão interfere diretamente no trabalho do casal que está logo ali. O trabalho do enredo vai interferir no samba enredo, que vai interferir na harmonia, que vai interferir na evolução, que vai interferir na bateria. Então não existe algo que caminha sozinho, né? Então eu acho que eu entendo que o trabalho da direção de carnaval seja de dar as condições de potencializar essas artes que eles carregam. Então, o meu trabalho ali é potencializar o tempo todo essa arte, fazer com que eles tenham um ambiente de trabalho, que eles tenham um ambiente de ensaio, que eles tenham horários para
que sejam, né, bons para eles trabalharem, para eles. Então, assim, e aí depois, quando isso tudo, né, tá caminhando junto, aí a gente vê o resultado na avenida, né? E que foi bom. Foi maravilhoso. Foi bom. Foi a pura lacração. Tá, agora falamos do André Bonatti, diretor de carnaval. Você é meio que leopoldinense, né? Você já deu pra... Você é imperatriz, não tem como dizer que você é outra escola, você é imperatriz. Não tem, mas lá a gente chama de grezilense. Porque, a sigla da Imperatriz é Grezil, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, é Grezil. Então o torcedor da Imperatriz é grezilense. Grezilense, olha, eu ia morrer sem saber disso. Porque o Leopoldinense cabe, mas eu penso assim, o Leopoldinense é para quem mora na região da Leopoldina, né? A pessoa não necessariamente, ela pode morar em Ramos, Olaria, Bom Sucesso e torcer para outra escola. É um erro, mas pode. Deus acha duvidoso? Você não pode fazer isso. Você tem que não quero conhecer essa pessoa. Não quero conhecer. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, a sua história como pessoa. Você, qual é a história do André Bonatti? Assim, a minha história, engraçado que a minha história, ela é muito... Porque eu fui para Imperatriz muito novo, né? E tem uma situação tão engraçada que eu fui para a bateria da Imperatriz, eu tinha 13 anos de idade e virei diretor de bateria lá com o Beto e tal. E eu morava do outro lado da estação, né? De Ramos? De Ramos. Então, a Imperatriz é de um lado e eu morava do outro. E para chegar na Imperatriz tinha que passar por baixo da linha férrea, um buraco que não é dos melhores lugares para vocês passar na madrugada, né? Então, eu passei toda a minha adolescência indo para os ensaios e meu pai falava assim, não quero que você saia de lá de madrugada. Você espera clarear o dia, porque eu não quero que você ande na madrugada na rua. Então isso me valeu muito, porque hoje, claro, você com a tecnologia, né, você tem aí as redes sociais, os sites de busca, que você... Na minha época não tinha isso. Então como é que eu sei a história da Imperatriz? Porque eu ficava até de manhã com os outros ali, que estavam esperando o horário do trem, que estavam esperando o horário do ônibus, e ouvindo aquelas histórias. Você para ir para a escola? Não, a Imperatriz ela ensaiava no sábado. Depois, aí com a questão do... Aí no domingo. Aí de boa. Então, enfim, eu passei a minha vida inteira saindo da Imperatriz de manhã, né? E aí casei, e cheguei em casa de manhã, e a mulher falou, pô, isso é hora. Eu falei, briga com meu pai, porque ele que mandou sair de lá de manhã, e não é porque eu casei que eu vou desobedecer. Ser meu pai, a voz é dele, não esqueça tudo. Então esqueça tudo, tem que obedecer o velho. Então, eu desde muito novo, eu conto talvez... eu sempre morei no Rio de Janeiro, eu conto talvez nos dedos das mãos a quantidade de vezes que eu fui a uma boate. Não é um universo que me cativou. Nós do samba temos esse pequeno defeito. Agora, se você falar, você conhece a escola... Sereno de Campo Grande. Sereno de Campo Grande, conheço. Já estive lá. Claro, eu também. Já estive lá. Agora, e aí, agora mas você o curioso... fala, mas você conhece, vamos botar uma... Não sei o que na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Não sei. Nunca fui, você acredita? E o engraçado, quer dizer, o engraçado era triste, hoje eu acho engraçado, é que novo, né? Então eu lembro assim, eu ia para o ensaio da Mocidade e eu só tinha um ônibus que saía de lá, de Realengo, sei lá, passava por Padre Miguel. E esse ônibus... Aquilo é um Realengo, demorava, demorava horas para passar. A gente não sabe muito bem o que é aquilo, que ali começa, você tá achando que você tá em Padre Miguel, mas não, você já tá em Bangu, já é um ponto chique que você fica, gente... Então a gente... E eu fazia tudo, eu lembro que eu vinha para Portela às quartas-feiras. Eu sou amigo do presidente da Portela, há muitos anos, o Pavão, é um amigão meu. E eu tenho um amigo que trabalha no marketing da Portela. Arthur rodou, né? Hã? O Arthur rodou, né? Mas como fulião, né? Assim, né? Como atuante, mas pô, eu ia para várias escolas, tenho vários amigos em vários... Não, e vinha, o engraçado, aqui em Madureira, aí eu vinha com o Paulo Renato. Paulo Renato é diretor da diretoria de marketing da Portela, trabalha lá no marketing, enfim. E o Paulo Renato, é meu vizinho, a gente vinha para cá e o último ônibus saía às 11h40. Você chegasse às 11h41, o ônibus tinha ido, e não tinha outro ônibus. E às vezes Portelão fervendo, nas quartas-feiras, o ensaio dava 11h, 11h30. A gente literalmente correndo no meio da rua para conseguir pegar o último ônibus e chegar em casa. Portela fervia mesmo às quartas-feiras. Era agora mais nas sextas. Então, assim, então a minha juventude,
imagina, eu tinha 16 anos, o meu melhor amigo tinha 62, que era o Vanderlei, que tocava tamborim na Imperatriz. E o Vanderlei era meu melhor amigo mesmo, assim, sabe aquela coisa de vamos viajar juntos esse fim de semana. Eu ia com o Vanderlei, vamos viajar para não sei aonde. Eu lembro que, na época, ele fumava, já morreu, e na época, quando viajava de avião, você podia comprar área de fumante, que era permitido fumar no avião, um determinado. E eu comprava área de fumante porque eu ia do lado do Vanderlei. Então, então assim, aí, ou seja, mas era também samba, né? E ele desfilou muitos anos na Mocidade. Então a gente que é ritmista brinca. Eu desfilei em muitas escolas como ritmista. Depois que eu fui para a direção é que eu nunca mais... só quando a escola, quando de alguma forma a Imperatriz é homenageada, e aí me fazem um convite, aí já aconteceu da Rocinha homenagem ao Viriato Ferreira, que foi carnavalesco da Imperatriz, aí eu estava lá. Então quando alguma escola de alguma forma faz uma homenagem à Imperatriz, eu estou presente. Mas hoje já não me vejo desfilando em outra agremiação, assim. Mas assim, além da Imperatriz, você ainda vai visitar outras escolas? Sempre. A minha vida é escola de samba, assim, eu não tenho muito... Como eu te falei, não mudou muito essa minha relação com o sair, né? É barzinho, tal. E também a idade, vou fazer o quê com uma boate? Não fui boate até agora, vou com 46 anos fazer o quê? Vão me expulsar da... Sai daí, coroa, porque Não, eu vou te o ambiente não é esse. Não, mas pelo que... Mas tem muitas boates agora que estão indo vários coroas, tá? Já é uma dica, não vai nessa achando que, só porque eu tô com tal idade que eu tô com 46, tá aberta pra todo mundo. O que eu vejo de pessoas, não coroa, porque acho uma palavra tão chula. Eu gosto da palavra assim, experiente. Uhum. Homens experientes. Saindo assim. Não, eu gosto assim, tirando pagode, porque então, esquece. eu confesso É que antro. eu não sou fã de samba enredo fora da quadra de escola de samba. Tipo, em casa eu não escuto samba enredo, no carro eu não escuto samba enredo, eu acho uma porcaria. Eu também não. Eu gosto de samba enredo dentro da quadra. As pessoas falam assim, nossa, você é carnavalesca, você deve ouvir muito samba. Nada, falei, evito. pavor. Mas eu gosto das rodas de samba, né? Então, ao Renascença, no Samba do Trabalhador, às segundas-feiras. Nunca fui. É maravilhoso. Já foi no chinelo? É chinelo, samba da garagem, né? Hoje, então, você tem alguns sambas, assim, que tem essa... e você tem o samba você tem o samba da amendoeira. Então, assim, são samba. Eu tenho o Cacique de Ramos. O Cacique agora voltou na quarta-feira. Não, além do domingo, tá voltando quarta-feira, de 15 em 15 dias. Aqueles sambas da quarta-feira no Cacique. Então, esse o meu universo é esse, entendeu? Não tem muito... Mas eu nunca fui no samba da amendoeira, não. Em Maria da Graça, né? Quinta-feira. O pessoal do Rangel que toca lá é muito bom também. É bom? Mas eu vou vale lá. a pena. Vou lá. O chopp, eu garanto que é um dos melhores do Rio. Tá caro, inclusive. Deixo registrado aqui que tá carinho. Mas é bom. Salgadinho. Mas é bom. Eu fui lá semana passada. Tá, vamos lá, voltar ao assunto. E a sua vida acadêmica? Então, eu me formei porque eu fui pai cedo, né? Eu fui pai com 17 anos. Eita. Então a gente não tem... Garotão. Quando a gente é pai, a gente não tem muito direito à escolha, né? O filho passa a ser a prioridade. E até hoje, todos. Então a gente não tem direito... Eu sempre quis fazer história, mas eu já trabalhava com informática. E então eu não tinha como, naquele momento, fazer essa escolha, porque eu tinha que levar o leite para casa e não era barato, porque era um leite mais caro que ele tomava. Então, eu já trabalhava, acabei investindo na faculdade de informática. Igual um amigo meu que fala assim, olha, tenham filhos, mas saiba que você, assim, o filho sempre vai ficar doente quando você está sem dinheiro. Nesse nível. E ele nasceu com um problema de saúde chamado gastrosquise, que nasce com os órgãos e o intestino para fora. Eita. E a chance de sobrevivência é muito pouca. E aí ele, na época, hoje, com mais tecnologia, né, hoje, enfim, deve ser mais fácil, mas não era não. E aí então ele tinha que tomar um leite especial, e era caro mesmo. Tal. Então eu não tive muito poder de escolha, sabe? Então eu fiz a faculdade de informática, mas eu ia beber com o pessoal de história, porque o pessoal de informática é chato pra caramba, não tinha a menor graça. Agora tá totalmente ao contrário. As pessoas preferem beber com a galera de informática. É mesmo? Porra, meu tempo não era assim. Eu falo, qual é o problema com a galera de história? Porque todo mundo... Eu vou deixar isso registrado, Todo mundo dessa universidade fala que eu tinha que fazer jornalismo. Mas eu digo, história
é o auge. Vocês não estão entendendo. O Bonatti está aqui para Prova. desmistificar tudo que vocês andam falando para mim. Então, nisso, eu fiz, então, a minha vida. Eu comecei com a informática, mas eu sempre quis ser professor. Né? Então, quando eu fui fazer minha pós, eu fiz docência. Eu fiz docência do ensino superior. Então, eu fiz informática, depois eu fiz docência do ensino superior. E aí, agora, mais recentemente, eu fiz história, né? Aí eu queria fazer E tal. realizou seu sonho. E aí dei aula e tal, só que a Imperatriz não deixa muito assumir compromissos. Não dá. Porque eu trabalho na Fiocruz, e na área de informática lá, já estou há 15 anos lá, então eu compro horário. Então aí eu saio da Fiocruz e direto pro barracão, quadra, então não está dando para exercer, não está em sala de aula nesse momento. História, né? Eu também faço licenciatura em História. Eu sou sinto apaixonada. falta, mas não tem jeito. História é muito bom, esqueci tudo. Então aí você gostava de beber com a galera de História, e aí você teve que cuidar do seu filho. Aí Pois é, então eu fiz informática, me formei e tal. Aí, enfim, hoje o filho está com 29 anos. Tá bonitão na fita. Tá casado, né? tá lindo ele. E aí, essa galera, eu falo que eu sei ser, eu acho que tem uma coisa que eu sei ser pai. Tenho 4. Eita! Tenho 4 filhos. Então, Parou? Acabou? Entregou? eu acho que sim. Olha, eu confesso que se eu tivesse dinheiro, filho é bom demais, gente. Tem coisa melhor que filho. Filho é muito bom. É que é caro, né? É caro, A tem escola, menina, plano de saúde, são 2 meninos e 2 meninas. E quando a menina chega assim, ô pai, que bonita feia. Como é que você lida com isso? Então, a minha filha mais velha, que vai fazer 22, ela faz letras na UFRJ. Então, acho que está no 5º período. E já tá independente, né? Claro que a gente chega e dá uma ajudinha, nunca deixa de dar, mas ela já toca a vida dela, já dá a aulinha dela, já trabalha e tal. Entendeu? E aí tem um moleque de 18, e aí tem a Bia com 9, que é do meu casamento atual. Entendeu? É porque foi também, não é todo mundo da mesma mãe. Repicada. Tá tranquila. Nada fora dos padrões brasileiros. Mas é um barato, porque assim, a minha relação com elas são tão legais, é tão legal que eu falo assim, isso é talvez a coisa mais difícil. Elas têm grupos no WhatsApp, as mães, sabe? E tal, não sei o quê. É uma coisa assim que a minha filha de 22 vai casar ano que vem. E quem foi ver o vestido com ela é a mãe do primeiro. Deixa que isso eu resolvo, sabe? Aquela coisa, é mais a minha cara do que... Então a mãe do primeiro foi ver o vestido de noiva com a mãe do meu segundo casamento. E assim vai. Tem disso. Caraca! Aí, na boa. Brasil, a gente tá fazendo várias coisas muito erradas, tá? Nós temos que rever os nossos conceitos sociais, tá bom? Porque... Mas é porque quando você é o cara. Mas é porque você tem que jogar limpo. Eu acho que quando você joga limpo, quando você... Não tem porquê, né, dar ruim. Não tem porquê. Caraca, muitas mulheres estão fazendo totalmente errado, gente. A gente tem que aprender com o Bonatti, não tem como. Tá, então vamos lá. E aí, como você entrou no cargo de direção da Imperatriz? Então, na verdade, eu estou na direção de carnaval, não como diretor, mas eu estou na direção de carnaval da Imperatriz desde 2009, né? Porque assim, eu fui para bateria, eu fui dar aula das crianças, enfim. E depois eu fui para bateria, eu fui em 89. Como é que ele é gresiano? Gresilense. Ele é gresilense. Então, 89, Liberdade de Liberdade, foi meu primeiro ano, campeão. E eu era da aula das crianças, minha avó era baiana, da Imperatriz. E aí, em 90, eu ainda fui da aula das crianças. E em 91, que foi o Enredo da Banana, Viriato Ferreira, eu fui para a bateria. E fiquei na bateria 91, até 96 como ritmista. Já em 97, eu assumi o naipe de tamborins. Então, eu comandei o tamborim da Imperatriz de 97 até 2006, que foi Santa Catarina. Quando foi para 2007, eu já não estava dando, como eu comandava, assim, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, foi justamente, de 2006 para 2007, eu casei em 2007 com a minha atual mulher. E todo fim de semana tinha um evento, né, porque tinha show, tinha não sei o quê. E ela falou, pô, eu quero namorar, eu não quero ficar com uma pessoa que eu não posso ver. E aí eu comecei a abrir mão
Ah, vai tocar em tal lugar. Aí eu botava alguém no meu lugar para ir, entendeu? E aí eu percebi que eu já não estava mais com aquela disponibilidade de tempo para ficar fazendo esses eventos com a Imperatriz, de tocar todo fim de semana num lugar e tal, não sei o quê. E aí conversei lá e tal e passei a E como ela direção. lida hoje com isso? Ah, muito mais difícil, né? Porque na época eu só era ritmista. Hoje eu sou um monte de coisa. E aí, como é que ela lida com isso? É tenso. É tenso, é. Não é fácil não, é guerreira. Ela já tentou fazer assim, toma isso aqui. É, várias vezes, a cada 10 minutos. E aí, porque demanda tempo, sabe? É muito complicado. Porque a gente vive, na verdade, Alguém já te parou, uma desculpa, rotina. perdão. Alguém já te parou pra falar assim, você precisa relaxar. Precisa o quê? Você precisa relaxar, você precisa ficar de boa. Eu acho lindo isso. Na Eu teoria também deve acho- ser ótimo. Eu adoro as pessoas quando falam isso pra mim. Aí eu já pergunto assim, você tenta ser carnavalesca, dona de podcast, Não dá. universitária? Não, mas eu tenho isso, assim, sabe? Eu penso que toda vez que a minha vida dá um jeito de estar organizada, eu dou um jeito de bagunçar. Eu não sei viver na tranquilidade. Tem um amigo Nem meu eu. que me deu uma definição porque eu acho que é ótimo. Ele falou, cara, você é o equilibrista de pratos do circo. Sabe aquele cara que fica rodando um monte de pratinho que não pode deixar o pratinho cair? Sou eu. Eu tenho muito pratinho para rodar. E eu vou botando mais pratinho, né? O tempo todo. Vai. Vem. É. E porque parece que nós temos ânsia de trabalhar. É, E é uma coisa que dá eu um tenho essa prazer. questão meio de aproveitar as oportunidades, né, no sentido amplo da palavra, que às vezes você não sabe quando você vai ter uma outra oportunidade de desenvolver um determinado trabalho ou de participar de uma determinada coisa, então você vai meio que abraçando tudo. Aí, enfim, fui para a bateria e desse processo lá do meu namoro, não quero, vou dar mais atenção aqui, eu saí da bateria e falei com o Wagner, que era o diretor de carnaval na época, falei, Wagner, eu tô querendo ir para fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Tô querendo, ele falou, vai para harmonia. Aí fui eu pra harmonia. Que é pior que bateria. Não, mas não tinha os shows. Né? Porque o que a Imperatriz ainda fazia. Era uma época que se fazia muito show. Só que tem aquela situação. A harmonia hoje, quando tem alguma escola convida, a harmonia tem que ir. Ah, sim, isso aí sim. E aí eu fui pra harmonia. Eu fiquei na harmonia em 2007, em 2008. E aí. Não, eu fui pra harmonia em 2008, 2009. E aí, quando foi 2010, para o Carnaval 2010, o Wagner me chamou para a direção de Carnaval. Aí eu fui para a direção de Carnaval da Imperatriz com o Wagner em 2010. Em 2011, o Luizinho, patrono da escola, mesmo em memória, ele continua sendo o nosso presidente de honra, o Luizinho foi e me chamou para o departamento cultural. Então eu sou vice-presidente cultural da Imperatriz desde 2011, entendeu? Aí eu sou mais vice-presidente cultural do que qualquer outra coisa, em termos de tempo, né? E aí eu fui, mas sempre com esse trabalho na direção de carnaval, porque eu tinha intimidade com Rosa, com Maxi, então eu fazia um pouco ali a questão do enredo, defesa de enredo, um pouquinho de desfile e tal, não sei o quê. E Aquele bigodinho do Max tem história. O Max é um figuraça, adoro ele. E aí eu fui E quando foi em 2020 que a Imperatriz desceu, eu fiquei mais ativo na direção de carnaval com o Marquinhos, que foi o diretor de carnaval. Aquela queda foi punk ali. Aquela queda da Imperatriz desesperador. Foi desesperadora e foi uma espécie de... como se fosse uma corda. Hoje eu enxergo pra acordar isso, as outras escolas, porque assim, Não, e a própria Imperatriz, Pô, né? Imperatriz, um titã como Portela, Salgueiro, que todo mundo achava que os seus lugares no grupo especial estavam cativos, seriam pra sempre. Ficou claro que não. Então meio que deu para as outras escolas assim, fiquem na atividade porque a próxima pode ser vocês. Ninguém fica livre disso. Foi muito ruim, mas hoje, como a gente conseguiu subir, eu hoje vejo que fez bem. Mas não tem como não ter subido, pô, Imperatriz. Mas sei lá, né? Quebra um carro, enfim. Não, tudo pode acontecer. E aí eu fui para a direção de carnaval. Aí quando foi? Então eu fiquei mais perto do Marquinhos. O Marquinhos Fernandes, ele cara, virou meu amigo, inteligente pra caramba. Um cara super humilde, assim, com conhecimento, super humilde. E Marquinhos, então eu fiquei mais próximo dele. E aí, em 2022, não teve carnaval em 21, 2022 veio o Júnior Chau. E o Chau ficou com a gente até dezembro. Foi. E aí, quando foi em dezembro, ele teve um probleminha de saúde, teve que se afastar.
E aí pegou a gente de surpresa, porque Shaw é um cara que também domina muito esse universo. Ah, é o cara do Lepost-it. E- Tudo ele anota, tudo ele coloca papelzinho, tudo é. quanto é canto. A sala dele parece até uma papelaria, porque é papel pra tudo quanto é quanto é lado. canto. Eu sei porque eu fui aluna do Shaw por 3 anos e meio. Ah, E quando ele ficou doente, eu que assumi o lugar dele no Uruguai, como carnavalesca. uhum. A escola que ele era carnavalesco no Uruguai foi a escola que eu assumi, foi meu primeiro carnaval. Ah, legal. Enfim, aí ele tinha que descansar, fazer lá o tratamento e tal. E aí a gente, isso em dezembro, o carnaval, na teoria, seria em fevereiro. Até na porta. Então a Kátia me chamou, olha, a gente vai montar aí uma comissão de carnaval, cada um assume um pedacinho e a gente conta com você. Ela E- é muito organizada, né? É o pai todo. Aí a gente... E aí só que eu tava de home office na Fiocruz. Eu falei, Kátia, como eu tô de home office, eu tenho como Atual. atuar e ficar, mas até o carnaval. Depois eu não quero assumir essa responsabilidade, não. Continuo ajudando, mas sem o título de diretor de carnaval, porque isso tem um peso, né? Acabou ficando. Aí tô. Aí vai, continua. E aí é isso. Aí aquilo que era meio que temporário. Mário ficou. Ficou. Mas o pedido, quem chegou pra você e falou, pô, Bonatti, fica, sai não. Não, então a Kátia conversou depois comigo, né? A gente tem o marido da Kátia, que é o presidente do Conselho Fiscal, que é muito ativo na escola também. O João Ele é todo mundo Felipe. muito ativo, né? Mas tem que ser. Ele é todo mundo assim. Mas em porque cima. não dá, Isso é eu muito penso bom. assim, a gente respira Imperatriz. A verdade é essa, sabe? Assim, não tem como você tentar romantizar. Respirar Imperatriz. O telefone é o tempo todo funcionando em função de Imperatriz. E a cabeça está o tempo todo em função de Imperatriz, entendeu? Assim, mas isso não é ruim, não. E como é que você lida a sua vida pessoal? Você não tem férias? Férias? Eu não conheço... Não, assim, a gente consegue ajustar. Por exemplo, A gente chega agora... até a rir, né? Quando o pessoal fala de férias, a gente chega até a rir. Que engraçado. Eu levei minha filha agora, ela fez aniversário em abril, e eu prometi que ia levá-la ao Beto Carreiro. Aí eu fiquei 2 dias na Penha, onde é o Beto Carreiro, e no sábado eu fui para Balneário. Mas eu peguei o primeiro voo de domingo porque tinha feijoada na escola. Aí, viu? É que as pessoas não acreditam, as pessoas falam assim... Primeiro horário de domingo E eu tava aí, como é que foi embarcando. essas férias? Que férias? Porque não tem jeito. Foi punk. Meu carnaval esse ano foi punk. Porque Então, mas não tem, a gente acaba ficando em função disso mesmo, né? Eu também, por exemplo, eu julgo no carnaval, julgava, não sei como é que vai ser ano que vem, eu julgava no Carnaval de Vitória. Mentira, Entendeu? sério? Aí, por exemplo, a galera toda vem de um ônibus, como é que eu você- venho de avião porque eu tenho que chegar mais cedo, porque eu tenho que sair de rua, e assim Como vai. é que é você trabalhar e chega aqui no Rio de Janeiro, você é julgado e lá Eu em acho que Vitória você é o julgador? ajuda muito, porque talvez esse olhar Começa de a ter uma julgador, dimensão você consegue ver dos os dois critérios. lados. Porque a gente não julga sozinho. É claro que a tua nota é sua, mas existe uma troca de ideias, não de nota, vou dar 10, não é isso. Você tem a visão do como que o cara julga enredo, o que ele avalia, como ele avalia, o cara que está julgando comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. Eu não entendo nada de dança, absolutamente nada. Eu falo que eu não entendo nada de dança. Você julgava o quê? Eu sempre julguei quesitos harmônicos, né? Ou harmonia, ou samba enredo, ou bateria. E julgaria evolução, mas nunca julguei. Julguei pouco harmonia, mas julguei muito mais tempo bateria e samba enredo. E eu sou músico, eu sou percussionista. Olha, essa eu não sabia. Então, E aí eu fico, como é que você julga mestre porta-bandeira? Me explica aí. Eu quero saber como é que é, entendeu? Por quê? Porque é de interesse meu isso. Eu lembro que eu julguei Uruguaiana, que é lá na divisão com o Uruguai. com a Argentina, com o Uruguai Uruguaiana, também. Eu sei que tinha uma ponte que é pra... Então, tem uma ponte que atravessa a Argentina. Uruguaiana, ela tem 2 vertentes. Você tem uma ponte que você faz... A Uruguaiana, você vai... Pra chegar um pouco no Uruguai, demora um pouco. Uhum. Agora, pra Argentina é uma ponte. É. Porque você fica bem na divisa. Agora, a Uruguaiana, você passa por Uruguaiana,
Quaraí, Uruguai. Ah, tá. Mas assim, é uma coisa que chega a ser estúpida. De tão boba. É. Porque assim, o que divide um país do outro, Uruguai e Brasil, uma simples ponte. Uhum. É papo de, assim, eu tô com o celular ligado, mexendo na internet, tô no Uruguai. E eu tô com o chip, né, uruguaio. E eu tô com a internet funcionando. Passou a ponte, já não funciona mais, eu já tô no Brasil. Aí eu falei, gente, que loucura é essa? É só uma ponte, é como se você fosse para uma outra dimensão através de uma ponte, sabe? Então, aí lá em Uruguaiana, muitos componentes, assim, segmentos daqui desfilam lá, né? E eu lembro que o Felipe e a Rafaela, que é meu casal de mestre porta-bandeira, dançava lá numa escola, Marduk, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que era Marduk. E aí quando eles passaram, eu fui, não, e aí, o que você achou? Como é que foi na jurada? Ó, é isso, é isso. Então, assim, a gente troca a figurinha, né? Então, isso acaba na hora da construção, de pensar um carnaval, a gente tem um olhar um pouco mais plural. Eu acho que essa coisa de eu ser julgador acaba ajudando muito na construção, na composição do que a gente vai fazer, entendeu? Do que o jurado quer ver. É por isso que o carnaval, esse ano, foi extremamente divertido e teve uma técnica ali, sabe? Porque você via que tinha diversão nos componentes, na plástica, no contexto do enredo, mas você vê que tinha uma técnica. Eu acho que esse é o segredo, né? Porque é engraçado isso, porque eu vejo Samba assim... era bom demais, esquece. Samba era muito bom. A gente estava falando assim dessa questão um pouco dessas transformações que o carnaval sofre e tal, não sei o quê. E aí a gente, claro, que quando a gente pensa em transformação em desfile de escola de samba, todo mundo, inegavelmente, recorre à Revolução Salgueirense da década de 60. Isso é natural, né, isso é incontestável. Mas a partir de Pamplona e Arlindo e João 30, né, outras transformações vieram, querendo ou não, né? A gente não pode minimizar a importância para o espetáculo da vinda de um carnavalesco, ou do surgimento de um carnavalesco como Paulo Barros, né? Porque ele transformou, eu não estou entrando aqui na discussão estética, na discussão de samba ou de enredo, longe disso. Mas a plástica dele... Entendeu? Mas assim, a noção de espetáculo, eu vejo o Paulo é um show business. Comprometido o tempo todo, assim, o que eu posso fazer no meu desfile que eu vou dialogar com a plateia, com a arquibancada. Ele está sempre preocupado com isso, em ser popular. Sim. Entendeu? Eu acho isso o máximo nele, sabe? Então, assim, eu vejo que Paulo Barros revoluciona o carnaval, da forma de fazer o carnaval. E quando é que você percebe isso? Porque quando as outras escolas começam a percorrer caminhos parecidos, né? Então, assim, a Imperatriz, de certa forma, foi muito, no sentido pejorativo, ela foi muito diminuída com a questão do desfile técnico. Porque a Imperatriz é a escola certinha, mas não falava uma escola certinha elogiando. Era uma coisa assim, é uma escola que não tem emoção, é uma escola que desfila para jurado. E, pô, nada disso. As minhas baianas não têm emoção, minha velha guarda não tem emoção, minha bateria não tem emoção. Claro que tem. Mas criou-se essa narrativa de que era uma escola técnica, que pensava para jurado, enfim, eu tenho pavor disso. Mas, de qualquer maneira, o curioso é que as pessoas, ou as outras agremiações que condenavam isso, daqui a pouco, quando a gente vai vendo aquela pré-apuração que os jornalistas estão na quadra, e aí estão aqui na quadra, sei lá, da Unidos da Tijuca, e estão confiantes no título, não sei o quê. Estamos, porque fizemos um desfile tecnicamente perfeito. Estamos agora na quadra da Portela, não sei o quê, bababá. E aí, tá confiante? Tá, a Portela desfilou tecnicamente perfeito. Todo mundo condenava o tecnicamente perfeito, mas de repente isso passou a ser uma regra. Né? Então eu vejo que a gente precisa ser... o próprio júri, E o que é o tecnicamente perfeito? Eu penso assim, é você permitir justamente que todos os segmentos
cumpram da melhor maneira possível o seu papel. Então, assim, eu tenho a função na Imperatriz há alguns anos de puxar a escola, né? De estar ali na... Porque esse termo puxar a escola, eu não puxo nada, a comissão de frente anda sozinha. Eu só vou tirar a escola, né? Então, assim, todo esse tempo, do tempo que eu saio com a comissão de frente no portão, do início do desfile, até quando ela sai, isso está programado. Está programado. Então, o andamento da comissão de frente está programado. Então, eu não estou puxando nada, ela está andando sozinha. Mas acontece situações que a gente precisa dar a nossa mão. Então, assim, esse ano, por exemplo, eu calculei que quando eu tivesse entrando com a comissão de frente no último jurado, ali do setor 10, o Lolo estaria entrando na primeira cabine do setor 3. Não aconteceu. Então, e eu precisava fazer com que o Lolo apresentasse a bateria. Porque não é obrigado a parar. Beleza, não para não. Vai lá, não para não para você ver. Tem que parar, não tem jeito. E aí... E eles não colocam isso como obrigatoriedade, né? Não coloca, mas é subjetivo. Eu até entendo isso, né? Não é que o jurado, ele não vai tirar, e aí a questão da experiência. Eu lembro que uma vez eu estava julgando na última cabine, mas era do lado de cá. Era no setor 11, era no lado ímpar. Na época que eram 4 cabines. Era o grupo de acesso, né, que eu julgava. Se eu não me engano, Unidos de Padre Miguel, mas não tenho certeza. Aí a bateria, o tempo estava muito curto para acabar o desfile. Relógio, a escola tem... A bateria passou. Só que quando a bateria, eu estou julgando bateria, quando a bateria está fazendo as bossas, e eu tô aqui, eu tô com samba, eu já começo a notar. Bossa em, sei lá, em 30 compassos, envolvendo tamborins, caixas de guerra, retorno no repinique. Bossa com 35 compassos, envolvendo retorno nas caixas de guerra. Eu vou anotar, porque eu já sei mais ou menos o que vai ser apresentado quando o mestre de bateria passar com a bateria na minha frente. Só que estava muito atrasado, o diretor de harmonia, puxa, vambora, e não deixou ele apresentar. E o quesito bateria, seja no grupo de acesso, seja no grupo especial, você tem que avaliar 3 coisas. Qualquer coisa que você avalie fora disso, você está inventando moda. São 3 coisas que você tem que avaliar. Manutenção rítmica, ou seja, perfeita, né, execução dos sons e a manutenção mesmo em termos de cadência. A bateria não pode chegar muito acelerada e sair lenta, ou chegar lenta e sair acelerada. A perfeita emissão dos sons, ou seja, que esses sons estejam sendo emitidos em comunhão, não pode estar uma coisa atravessada ou com diferenças entre exemplo, médios, o agudos. O som está cantando uma parte do samba e a bateria está em outra também. Isso é difícil acontecer. Mas que hoje é muito. Mas assim, acontece assim, equilíbrio. Tem bateria que vem com muito agudo, ou bateria que vem muito grave. Então, você tem que avaliar essa perfeita emissão dos sons, além de executar ritmicamente o desenho bonito e certo, ele também tem a questão de equilíbrio entre médios, graves e agudos. E a terceira coisa que você tem que avaliar é a versatilidade. A versatilidade, ela pode ser dada através de uma conversa rítmica, o tamborim faz paracata brugudu, e está ali no meio do negócio, ou através de paradinha. Então, qualquer coisa fora disso, você está inventando moda. É isso aqui que você tem que avaliar. E aí a bateria da Unidos de Padre Miguel, tenho quase certeza, passou na minha frente, manutenção rítmica ok, perfeita emissão dos sons ok, mas passou direto, porque estava atrasada. Onde ficou a versatilidade? Não apresentou. 0. Né? Não apresentou nada, porque passou correndo. Eu dei 9,8. Por quê? Porque ficou faltando um dos elementos, que era a versatilidade. E eu tirei 2 décimos. E já tinha passado da torre de televisão, eu já estou vendo outra coisa aqui, aí a jurada disse, bateria, eu falei, oi, tá te chamando. Aí quando eu olhei era o mestre de bateria, mas já lá depois da torre. E ele, ouve, eu falei, eu tô ouvindo. Aí ele fez a bossa. Já fora do meu campo de visão, mas ainda no meu campo de audição. Aí eu corrigi a nota e dei 10, porque fez certinho. Então é isso, né? Você precisa... Ele poderia ter perdido ali. Então, quando o Lolo precisou parar, eu tive que parar a comissão de frente. Então, eu estava programado para chegar com a comissão de frente da Imperatriz no final do desfile com 32 minutos. Cheguei com 34.
porque eu tive que dar mais uma passada de samba para que o Lolo pudesse ficar lá na cabine. Eu não posso prejudicar. Então é isso. Então quando a gente fala dessa questão, São né, essas surpresas do desfile desses técnico, é imprevistos. isso. O que foi técnico? O Lolo conseguiu parar em todas as cabines e apresentar a bossa que ele programou para aquilo e que contribuiu de forma, né, bastante relevante Foi para o campeonato da aquela escola. bossa que ele fez. Entendeu? Teve escola que a própria Viradouro, se eu não me engano, porque eu não vejo as justificativas das outras escolas. Não vejo mesmo, assim, eu vejo as minhas. E Quero saber onde eu errei. mas eu acabo sabendo que um comenta com o outro, né? Parece que não parou, não conseguiu parar para fazer a bossa, enfim. Então é isso. Eu nem sei, nem tenho certeza não, isso é que a gente ouve. Mas eu tô falando que é isso. Eu acho que o desfile técnico é isso. É o papel do diretor de carnaval. É promover um desfile técnico na estrutura de permitir para que todos os segmentos e quesitos se apresentem da melhor maneira possível, entendeu? Não é uma coisa chata, é uma coisa maneira. Mas é tenso. Gente, mais uma Cada vez minutinho que passa naquele relógio. relógio é uma vida. A presidente fica me olhando O desesperada. quê? Bonardi, calma que tá tudo Calma certo. que tá tudo no cronômetro. Às vezes não está, mas nós temos que passar Manter, segurança, manter a calma, porque senão Não, então, no é um desfile, surto coletivo. eu quase, no desfile oficial foi tranquilo, a gente saiu com 68. Mas nas campeãs eu quase passei um minuto. Porque a gente teve um engarrafamento, porque o que acontece ali é o seguinte, as alegorias da última escola, da campeã, elas não saem da avenida, elas ficam lá para poder voltar por dentro da avenida. Só que deu engarrafamento. Então, assim, como as alegorias eram grandes, eu não estava tendo espaço para colocar as outras alegorias. Mas é desfile das campeãs. Mas cada minuto a mais é uma grana que perde. E não é pouca coisa, não. A multa é alta. Mentira! A multa é alta, né? Não é baratinho, não sei quanto é. Mas é uma grana. Não. Então aí eu tirei. Você não pode fazer 71. Eu fiz assim 70 minutos e 56 segundos, uma coisa assim. Por 4 segundos a gente não. Agora, te fazer uma pergunta. O que te motiva no carnaval? O que te faz não querer desistir? Pessoas. Porque assim, no Carnaval de 22, agora a gente foi campeão, então é mais fácil falar isso. Mas no Carnaval de 22, que a Imperatriz vinha no grupo de acesso, porque eu vejo que todo carnaval é reflexo de um anterior, né? É natural isso. Então, assim, o desfile da Imperatriz de 2023, ela é um reflexo daquilo que a gente fez em 22. E eu falo isso com uma certa frequência, que a gente tem a obrigação de jogar muito limpo com a nossa comunidade, de jogar limpo e falar a verdade. Então, assim, em momento algum que eu subo ao palco para falar com a comunidade, eu virei para a comunidade e falei assim, vamos ser campeão do carnaval. Eu sabia, uma escola que está vindo no grupo de acesso, sendo a primeira escola de domingo, abrindo um desfile, qual é a pretensão de uma escola que abre o desfile? É ficar no grupo. É ficar no grupo. Só que a história da Imperatriz... muitas expectativas no final. A Imperatriz tem uma história muito grande que não me permitia pensar em só ficar no grupo. É óbvio, né? Isso era o mínimo. Então a gente pensou assim, vamos fazer a maior abertura de carnaval de todos os tempos. Então e isso era uma coisa que a gente podia entregar. Fazer uma abertura de desfile com tudo aquilo, então isso a gente entregou. Depois que eu vi o desfile da Imperatriz, que foi a primeira escola, e acabei vendo as outras, com erros muito grandes, eu falei, caramba, a Imperatriz briga aí por uma vaga nas campeãs. E aí a gente ficou em 10º lugar. Ou seja, o peso da nota da primeira escola, né? Eu penso assim, é muito difícil a gente entrar na questão do julgamento, porque assim, o nosso olhar, qual é o meu olhar de desfile? Ou é pela televisão, ou por um vídeo, ou de um ponto fixo da avenida, que eu estou sentado lá numa frisa, numa arquibancada e vou ver. Então é muito difícil a gente falar, tal escola mereceu ganhar, ou tal escola mereceu cair, outra não. Entendeu? Isso do ponto de visão que eu estou tendo. A escola passa por 3 cabines de jurados, na verdade, né, cabines duplas, enfim. Então, mas talvez o Império não caísse esse ano, se não fosse a primeira escola, né? Então, ser a primeira escola é um peso. Império, ele tem que é um peso muito grande. Ser a primeira escola é um peso muito grande. E mesmo com esse peso, a Imperatriz ficou em 10º lugar.
Mas, então, você me perguntou, o que te motiva? Quando termina o desfile, a quantidade de grezilense, de torcedor, de componente que vinha me agradecer, me abraçar. Obrigado, Pergunta, obrigado. Vocês têm uma camisa escrito isso? O quê? Grezilense? Não sei. Tem que ter. Todo mundo tem que saber. E aí as pessoas vinham me agradecer, sabe? Obrigado, você trouxe a nossa escola de volta. Obrigado por fazer a Imperatriz. Então isso é que motiva, é você saber, porque você está lidando com sonhos de pessoas, né? Não é pouca coisa, não. E eu falo isso assim, o ano inteiro todo mundo ensaiando, ali, gastando dinheiro para chegar na quadra, para voltar. Não é e mole, no dia não. seguinte tem que trabalhar. E eu falo isso assim, querendo ou não, gente, a gente promove, a gente faz parte, constrói o maior espetáculo popular da Terra. A Terra é grande pra caramba. E a gente faz o maior espetáculo popular do planeta. Pô, não é pouca coisa não, né? É muita responsabilidade, né? E é isso, eu lembro, assim, às vezes a gente não sabe a história das pessoas. No ano passado, veio um casal que desfila na bateria, ele talvez com seus 40, ela com 30 e pouquinho, e estavam desempregados. E aí vieram ver se tinha alguma coisa para trabalhar no barracão e tal, não sei o quê. E aí, conversando com eles eram da bateria. E o ensaio era domingo. Não foi ano passado não, porque o ensaio era domingo. Já tem um pouco mais de tempo. E o ensaio era de 9 à meia-noite, aos domingos, de 9 à meia-noite. E eles saíam da quadra às 11 horas da noite em ponto. Porque eles andavam da quadra até a Avenida Brasil. É longe pra caramba. Né? É muito longe. Da quadra para a Avenida Brasil é muito longe. E eles andavam, porque nesse tempo andando, eles chegavam na Avenida Brasil 10 para meia-noite e pegavam o último ônibus para a casa deles que passava meia-noite. Então, isso todo domingo, tu imagina. Eu falo, gente, a gente acha que a gente é escola, né? Mas aí, quando a gente vai ouvindo as histórias, pô, imagina você sair daqui, andar 1 hora quase andando para poder pegar um ônibus e num domingo. Então você... E no dia seguinte você tem... na época eles estavam desempregados, mas imagina. Mesmo assim, né? Então assim, aí vem gente dizer, uma escola técnica. Não mete essa, não. Tá doido. Aí na próxima vez que perguntar, eu vou pedir para esse casal aqui mandar um áudio para vocês. Então, nosso programa, nós fazemos uma brincadeira com essas plaquinhas aqui e corda. Eu vou explicar para você mais ou menos como é que funciona, tá? Tá. A brincadeira é assim. Essas plaquinhas aqui vêm com algumas frases. E dessas frases eu vou criando perguntas em cima dessas frases e vou pedindo para você responder. Ok? Tá. Vamos começar com aceito, entrego e confio. O que você aceita? Pô, eu aceito tanta coisa, que a canceriano aceita muita coisa, né? Você é canceriano? Eu sou canceriano. Emocionado? Eu choro com os Simpsons. Então, Jornal Nacional é lágrima certa. Que isso? Então, assim, eu acho que eu aceito muita coisa, porque eu não carrego mesmo, assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não carrego raiva de ninguém. Assim, eu falo isso, assim, tem uma galera... desculpa, suas ex-mulheres têm um grupo, como é que você não vai falar que não tem raiva de alguém? Não tem como, né? Então, assim, por isso, mas eu carrego mesmo, assim, as pessoas têm lá os seus problemas, às vezes cometem falhas e tal, não sei o quê, mas eu sempre tento ver o lado bom de todo mundo, sabe? Eu só não tenho paciência pra gente chata. E aí é questão de paciência mesmo, entendeu? Se eu puder, não... Mas, assim, eu prefiro estar com os caras que eu sei que nem tem um bom caráter, mas que são maneiros, do que os caras bom caráter que são chatos pra caramba. Pô, gente, o cara é mau caráter, mas cara, o cara é legal, é engraçado, vale a pena. Caraca, me bota pra pagar cerveja, mas me conta história boa. Então, eu na verdade, eu confio sempre, o tempo todo, em tudo, sabe? E carrego isso. Eu vejo assim, se der problema, a culpa não foi minha. Eu acreditei. A culpa é de quem errou. Entendeu? Eu não carrego essa culpa, né? Eu confio nas pessoas de imediato. Entendeu? Eu não faço essa análise de confiando aos poucos, não. Eu confio. Então, você já passou para aqui, para a parte do confio. Ok. Tá. E o entrega, o que você entrega
pro próximo, o que o André Bonatti entrega? Nesse ponto, eu vejo assim, o que eu entrego? Eu acho que eu entrego, eu sou de me entregar muito com as minhas histórias, sabe? Assim, de compartilhar sempre tudo. Eu não sou de guardar as coisas para mim. Eu tenho isso, né, a questão da entrega, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, parece assim, eu sou, no lidar, eu sou um pouco tímido. Eu tô com o microfone, tem 3.000 pessoas, eu tô falando. Mas no falar, assim, se eu pegar minha adolescência, assim, né, eu nunca dei em cima de mulher. Porque eu tinha um medo terrível de tomar um não. Ai, E aí eu falava assim, se eu tomar um não, eu vou pra terapia no dia seguinte, porque eu vou ficar mal com aquilo e não sei o quê. Então a garota tinha que quase que me dar na cara. Tá vendo? Não, mas agora ficou. Agora só que eu quero saber. Esse programa vai ficar bom, minha gente. Esse programa vai ficar bom. Tá, agora me conta. E aí, como é que acontece? Não, mas é isso. A coisa Mas pra sabe mim... por quê? Mas sabe por quê? Porque você é bonito. E ganhei o dia. gente que é bonita, ela não se dá muito trabalho de ter lábia. Não, mas não é questão de ter certeza. Sabe quando você percebe que a coisa tá óbvia? Aí eu falo, agora eu vou. Agora eu vou. Mas e aí, quando não tá muito óbvio, quando Não a menina arrisco. faz assim, um charminho, aquela coisa assim. Não arrisco. Não arrisco. É muito, muito tenso, assim, porque as pessoas às vezes enxergavam as coisas que eu não enxergava. Eu não arrisco. É terrível. E se, por exemplo, chegar uma pessoa, tá, ok. Vamos botar sua esposa, você não conhecesse ela, ok? Se ela chegasse pra você e falasse assim, cara, eu sou afim de você. O que você faria? Então, assim, eu gosto disso. Essa coisa da atitude, entendeu? A coisa da atitude é uma coisa que já me conquista. Eu acho legal. A mulher ter essa atitude, isso não me desconstrói, não. Pelo contrário, eu vou achar ótimo, que é menos um trabalho para mim, porque ela já falou que tá afim, né? Mas eu vejo assim, mas a minha construção mesmo, assim, nessa certeza, até mesmo, não é só com mulher, não. Eu falo assim, talvez o maior medo que eu tenho, que eu carrego, é ser chato. É porque eu não gosto de gente chata. Então eu tenho medo de ser chato, entendeu? Tá. Então assim, eu vou mandar uma mensagem pra você, você não respondeu, eu não mando mais. Não mais. Nunca mais. Eu tenho medo disso. Porque eu sempre penso que assim, aí eu vou mandar mensagem pra pessoa, a pessoa fala assim, pô, esse cara de novo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, Vinícius. Vinícius estava conversando comigo. Aí eu falei, Vinícius, se eu tiver afim da pessoa... Eu estava conversando com ele ontem sobre isso. Se eu tiver afim de alguém e eu não mando mensagem, eu posso estar me contorcendo. Olhando ali de 10 em 10 minutos pra ver se a pessoa mandou. Mandou mensagem, mas eu não vou mandar porque eu tenho pavor de ser chata e inconveniente. Eu sou nesse. E aí depois, agora eu passo um pouco por antipático. Medo bobo. Eu falei, não é medo bobo não, cara. Inconveniência é a pior coisa do mundo. E agora, às vezes, assim, você nunca sabe como a outra pessoa vai interpretar com essa questão de rede social, né? Então, às vezes eu vejo lá fotos e vídeos de mulheres que desfilam na Imperatriz e tal, não sei o quê. E às vezes eu quero curtir, mas eu nunca sei como isso vai ser interpretado, entendeu? Também, como é que ela vai... Porque, pô, o cara tá curtindo minha foto. Um cara muito sério, muito posturado. Aí eu seguro a onda também com isso. Sério, poucas vezes eu te vi rindo. Geralmente, pouquíssimas vezes. Porque assim, eu acho que nós sempre nos encontramos num momento que você tá assim, ó. Eu sabe, eu não bebo lá na Imperatriz. Bebo café. Café o tempo todo. Eu no samba nunca bebo. Minhas amigas falam assim, Nani, você não vai beber? Não, tá tudo pegando aqui. Não tem como. Não, aqui eu não consigo, eu fico numa tensão. Eu acho que só quem vive, só quem trabalha, só quem produz entende isso. Sabe? Tu já falou que entrega? A conversa aqui tá tão boa. Já. Então, vamos lá. O ontem, hoje e amanhã. Quem foi o André Bonatti ontem? Isso eu tenho... Como pessoa. Então, como pessoa mesmo, eu vejo assim, se eu tivesse que escolher uma frase, e são tantas, eu tenho algumas frases, mas uma que me motiva muito é viver, não ter a vergonha de ser feliz, né? Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu acho que a vida é isso, sabe? Você está sempre aprendendo, sempre. Então, eu vejo que
eu hoje sou melhor do que ontem. Parece papo bobo, mas não é não. Eu hoje sou muito melhor do que eu fui ontem e tenho certeza que amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje, porque isso é um trabalho. Isso é um trabalho mesmo, de você se fazer melhor, né? E às vezes eu olho para trás, às vezes lá na Imperatriz mesmo, né? Eu vejo assim, porque a escola de samba envolve muita política, no sentido mesmo de pessoas que aparecem, somem, e às vezes eu olho e tento condenar algumas atitudes, eu falo assim, mas eu já fui assim. Às vezes a gente já foi bobo também, né? Já fez umas besteiras e tal, já vacilou. Então eu acho isso, assim, eu tô sempre nesse processo de melhorar o tempo todo. Então eu não consigo definir o momento que isso vai se repartindo, o de ontem, o que é de hoje, o que é de amanhã, porque isso acaba se misturando um pouquinho, Você né? mescla, né? Você ainda tem aquela Mas a ideia, eu acho que hoje eu consigo, assim, ser... uma coisa que eu já fui muito hoje, eu não sou ansioso. Entendeu? Assim, entrega de dia de sinopse da Imperatriz, eu não dormia 3 noites. Pô, vai entregar a sinopse. Há 3 noites sem dormir, pensando na sinopse da Imperatriz. E hoje você não quer nem... Vou dormir. É meu Tranquilo, sono. tranquilo. Sabe, assim, aquela coisa de você não ter essa ansiedade. E nessa... Ai, gente, já metendo uma pergunta em cima dessa aqui. E aí? Como é você como pai? Porque você foi pai novo, então como é essa Então, coisa? assim, eu acho que a Bia sofre, coitada, porque tudo que eu não fui pros outros, porque eu não sabia o que era ser pai, eu tento ser pra ela, né? Então, assim, o meu canal, eu fui sempre o melhor que eu pude ser. Mas eu olhando pra trás, eu vejo que eu não fui o melhor pai pro Lipe, eu não fui o melhor pai pra Ana Luísa, eu não fui pai... Porque até pelo fato, por mais que eu sempre fui presente na vida deles, porque se você pegar o meu filho, o Pedrinho, conviveu muito pouco comigo, me separei, ele não tinha nem 1 ano de idade. Mas se você pegar um desenho da escola que era para desenhar a família, eu estou em todos os desenhos. Por quê? Porque eu sempre presente, entendeu? Então isso é uma coisa que não tinha negociação, sabe? Eu sou pai, ponto. Porque essa relação nem sempre foi tão boa, né? As coisas vão se construindo. E aquela coisa do eu vou ligar pro teu pai. Nesse nível. Mas, então com a Bia, eu acabei canalizando tudo muito nela, né? Essa questão de estar com ela o tempo todo. Tudo isso é muito... E hoje, com a Imperatriz, isso é muito complicado. Porque a gente cria uns rituais que aí vai... Hoje não tem isso. Hoje o papai tem um... Poxa, todo dia. Ela tá sentindo... Ela sente bastante também. Porque eu sou muito, então, presente ali com ela, presente. Entendeu? Mas eu sou muito melhor para ela do que fui para os outros, eu não tenho dúvida. E o que você quer ser amanhã? Amanhã? Como você se vê, assim, no futuro? Assim, eu vejo, a gente... Eu penso sempre assim, a gente precisa trabalhar para ter uma tranquilidade financeira, rico, eu sei que eu não vou ser, porque eu não nasci de pais ricos. E a gente não sou herdeiro. A gente vive num país que não permite... A frase dele, eu sou bonito, mas não herdeiro. A gente vive num país que não permite essas quebras de classes com tanta tranquilidade, né? Pelo contrário. Então eu tenho... Agora a moda é ser emergente. Hã? Agora a moda é ser emergente. Emergente. E aí, o que eu quero é isso, assim, é poder uma hora parar de trabalhar um pouco mesmo, assim, e viver um pouco mais, aproveitar um pouco mais, sabe? Você se imagina, tipo assim, velhinho, numa cadeira de balanço e falando, garoto, desce da árvore? Eu acho que sim. Eu tenho uma coisa que eu penso assim, eu sou muito bairrista. Já teve convidado aqui que falou, cara, eu quero ser igual o Zeca Pagodinho. Bom, tá aí, um projeto que é interessante. Não, mas eu vejo assim, eu sou muito bairrista, eu sou muito suburbano. Eu estava conversando hoje, não sei o que eu estava falando. Quem foi? Enfim, que eu não vou à praia. Mentira. Não vou à praia. Ah, mas você vai no piscina de Ramos entendeu? também, não? Muito. Ah, mentira. Claro, lá é maravilhoso. O melhor fish and chips. Onde você encontra fish and chips? Só em Londres e no piscinão. Uma bandeja de sardinha com batata frita maravilhosa, por um preço bom, com cerveja gelada. É maravilhoso o piscinão. Um segredo? Eu nunca fui. É maravilhoso. Eu nunca fui no Mas assim, eu vou, mas assim, eu nunca fui no piscinão, nunca fui em Paquetá. Porque para quem é suburbano, ir pra praia é sacrifício.
É sacrifício. Porque você não tem onde estacionar o carro, é uma porcaria, não sei de quê. Aí você fala, não, vamos sair 6 horas da manhã de casa. Não vou. Não eu acordo vou. cedo a semana toda. Eu não vou chegar no fim de Só semana. pra chegar na praia. Não vou mesmo. Vamos no piscinão, que é rapidinho? Então, assim, eu hoje moro num condomínio que tem piscina, então é mais prático, né? Porque eu desço na piscina. Mas como eu sempre morei ali naquela região de Ramos Olaria, eu sempre fui sócio do clube do Olaria. Então tinha piscina, entendeu? Então, assim, eu nunca fui um cara mas aí, enfim, eu sou muito bairrista. E aí eu lembro que dessas mega cenas que tem no final do ano, né? Isso aqui, bababá. Bolão. Aí a minha mulher virou pra mim e falou assim, se você ganhar na Mega Sena, qual é a primeira coisa que você faz? Aí eu falei, porra, eu compro aquela casa, não sei o que, bababá, que é lá em Olaria. E tal. Ela falou assim, você vai ganhar na Mega Sena e vai comprar uma casa em Olaria? Eu falei, pô, se você é pobre em Olaria é bom, imagina rico. Deve ser maravilhoso. Pô, então eu me vejo morando em Olaria, cuidando de plantas, sabe? Aquelas coisas assim, e esperando o horário do ensaio da Imperatriz. Que eu vou estar na velha guarda, óbvio. Ai, mentira! Claro, isso aí. Vai botar terninho? Vou, lindo. E aquele sapatinho... Eu já tenho tempo de casa pra isso. Não, e aquele sapatinho que só aparece 3 dedos? É lindo aquilo, né? Maneiro, pô. Aquele é muito raiz. Eu vou pra velha guarda. Eu já tenho tempo de casa, só não tenho... Acho que idade eu não tenho ainda, eu acho que é só com 50 anos. Mas ainda tem um caldo pra dar até entrar na velha guarda. Tem muita coisa, tá doido? Então vamos lá. Sonhe, mentalize e realize. O que você sonha? Não adianta nem falar do campeonato da Imperatriz que você ganhou esse ano. Mas eu sonho com bi, claro. A gente tá sonhando com esse bi. Mas eu sempre penso isso, eu falo isso para meus filhos, inclusive, assim, existem diferenças, né, entre você sonhar e você ter projetos. O projeto é aquilo que você vai construir para você ter. E o sonho é aquilo que pode acontecer. Mas o que você sonha? O que eu sonho hoje é que meus filhos consigam ser alguém, sabe? Assim, eu acho que a gente, quando é pai, a gente transfere um pouco os nossos sonhos para os filhos. Eu acho que isso é um pouco natural, sabe? Então eu fico olhando para eles assim, terça-feira, que passou foi dia 22 de maio, e foi dia de Santa Rita, e que é uma igreja muito tradicional lá em Ramos, né? Todo mundo do bairro vai, todo mundo fez comunhão lá, essas coisas mais tradicionais. Então, todo dia 22 eu vou na igreja de Santa Rita e coloco lá 3 rosas para ela. E minha filha, que estava comigo, a Bia, colocou a sua rosinha, né? Então, eu não coloco rosa para mim, eu coloco para os filhos, entendeu? Quando eu vou colocar flores para Iemanjá no final do ano, eu coloco para eles, eu já não coloco mais para mim, sabe? Então, para cada um para cada palma branca que eu coloco no mar, ou para cada rosa que eu entrego na igreja, essa coisa do sincretismo, é sempre pedindo para eles, nunca para mim, nunca para mim. Se eles estiverem bem, eu vou estar bem, com certeza. Ai, queria ter um pai assim. Tá, vamos lá. E o que você mentaliza? Pô, hoje eu mentalizo pagar minhas contas. Sempre que puder, porque tá tenso, né? A gente vai fazendo conta e tem que pagar. Eu penso isso o tempo todo, gente. Preciso pagar isso, preciso comprar isso, preciso trocar o carro. Então eu tenho o tempo todo mentalizando como ganhar uma pratinha a mais. Como ganhar na Mega Sena. Porque tá difícil, cara. E eu nem gosto de jogo. Vou te falar, eu não gosto. Tu nunca nem fez uma sortezinha no bicho? Não jogo. Então você não é suburbano. Não, mas é porque eu não sei jogar. Mas sabe por que eu jogo na Mega Sena? Porque o pessoal lá do trabalho faz o bolão. E eu fico com medo deles ganharem e me deixar sozinho. Aí, só por isso é que eu participo do bolão. Se eles não jogassem, eu também não jogaria não, entendeu? Eu mentalizo o tempo todo como ganhar dinheiro, porque tá bravo. E o que você realiza? O que eu realizo? Eu acho que a Imperatriz, eu acho que é meu maior feito, assim, sabe? Porque eu me vejo muito respeitado na escola. E eu acho que assim, existe uma diferença muito grande entre você ser autoritário e ter autoridade. E eu acho que na Imperatriz eu consegui autoridade sem ser autoritário. A autoridade tem do tempo que eu tenho de casa, do respeito que eu tenho às pessoas, da forma... Aí as pessoas... porque eu trato bem os mais antigos na escola porque eu quero também ser bem tratado. Então eu acho que é isso, né? Então, o respeito sempre a quem tem tempo de casa, a quem se dedicou, enfim. Então, eu acho que a Imperatriz quando eu olho, né, o meu trabalho, que não é sozinho, eu falo isso o tempo todo, depende de um monte de gente. Eu acho que eu consegui realizar, consegui fazer o que me foi proposto.
Brincou, tá? Você brincou. Esqueça tudo. Agora vamos para a brincadeira da corda. Essa corda aqui é uma brincadeira que já vai virar cativa aqui nesse programa. Já aconteceu tanta coisa com essas cordas. Já teve gente que... Anick Salmon, por exemplo, carnavalesca da Mangueira, ela deu um nó. Aí ficou o nó dela aqui. E a brincadeira da corda já teve gente que bateu, já teve gente que trocou de lugar comigo. Foi muito legal também esse programa. Então, essa corda vai simbolizar os seus 5 minutos aqui no programa. Como se o programa fosse seu e você pudesse falar o que você quisesse sobre qualquer coisa. A partir do momento que você pegar essa corda, você tem 5 minutos para você fazer o que você quiser. Fechou? Tá bom. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu tô pensando aqui até agora. Pensar não adianta. Não adianta, Nada. né? Tá, vamos lá. Então. Ele tá nervoso. Bom, eu penso assim, toda vez que eu pego um canal, que seja ele qual for, que a gente possa falar de samba, que a gente possa falar de carnaval, então usar esse tempinho para elogiar e falar de pessoas que fazem parte do processo Campeonato da Imperatriz. Queria dedicar muito esse tempo a essas pessoas. Primeiro, sem dúvida nenhuma, e sem nenhum tipo de... que eu estou muito cuidado para não parecer que estou puxando o saco, mas eu falo assim, fazer carnaval é caro pra caramba. Não é pouco, não, é muito caro. E eu tenho uma presidente que é apaixonada por aquilo ali. Mas mais apaixonada, ela tem um compromisso ético com o pai. Quando o pai morreu, ela assumiu o compromisso de fazer a Imperatriz voltar a ser grande. E em 3 carnavais, a Imperatriz saiu do grupo de acesso e é campeã do carnaval. Então, assim, todas as vezes que eu posso agradecer, eu agradeço a Kátia, não por ser diretor de carnaval, por ser diretor cultural, porque eu falo que, assim, o único cargo que ninguém pode me tirar é o de torcedor. O resto, tudo é passageiro. Mas torcedor, se você me chamar daqui a 20 anos, eu vou estar continuando torcendo para a Imperatriz. Não vou estar como diretor de carnaval, não vou estar como departamento cultural. Vai estar na velha guarda? Na velha guarda, com certeza. Mas eu vou continuar torcendo. Vou continuar torcendo para a Imperatriz. Então, manter vivo o sonho de torcedor da Imperatriz, isso Kátia fez no ano passado e continua fazendo. Parabenizar aqui, elogiar e falar o quanto é formidável trabalhar com o Leandro Vieira, sabe? Porque o Leandro, ele respeita a identidade da escola acima de tudo. E eu falei isso na preparação para o carnaval desse ano, falei assim, quem vê a Imperatriz, vai ver a Imperatriz, vai ver o Leandro Vieira, porque ele tem o registro estético dele, mas ele sabe entender o que é uma escola de samba e ele sabe entender o que é a Imperatriz Leopoldinense. E muita gente, eu falo assim, qual é a cara da Imperatriz? Tem gente que acha, a Imperatriz é barroca, a Imperatriz é não sei o quê. Eu falo que a Imperatriz é uma escola enredista. Com todo o respeito que eu tenho às outras agremiações, nenhuma escola conta tão bem uma história quanto a minha. Não tem como. Não adianta. Se você pegar a história da Imperatriz, a gente navega na Semana de Arte Moderna, em 69, 70, 71, 72, com Martins Sererê, né? A gente faz o primeiro enredo sobre orixá. Não é o primeiro enredo que tem a orixá. O primeiro enredo sobre orixá foi a Imperatriz 79 com o Xumaré. Foi a primeira escola a fazer um enredo sobre orixá. Foi a Imperatriz. Depois a gente vem com Rosa Magalhães, né? Max Lopes, Rosa, Arlindo. Então, assim, é uma escola que sabe contar bem histórias. E o Leandro entendeu o recado. Então, acho que a Imperatriz, no meu ponto de vista, e sou uma pessoa que entende, não estou falando como torcedor, não, trouxe para mim o melhor enredo do carnaval, no que se propõe, um enredo diferente, né? Todo mundo falando quase que do mesmo tema e a gente vai para um outro lado, e para 2024 a mesma coisa. Então, assim, poder olhar o trabalho do Leandro e eu falo assim, não tem nenhuma interferência como departamento cultural, porque a gente é meio chato, departamento cultural a gente se mete. No Leandro não precisa, sabe? Bem o chão que tá Eu tenho, assim, alguns amuletos na Imperatriz, né? O mestre Lolo,
aquele garoto que eu conheci no grupo de acesso, o coordenador do Sambanete. Ele ganhou o Sambanete no grupo B, ganhou o Sambanete no grupo A e depois foi para a Imperatriz. Então, veio muito por essa questão, né, da gente ter enxergado ele e consolidou a bateria da Imperatriz. E eu fui diretor de bateria da Imperatriz e eu falo que a gente inverteu um pouco os papéis, porque na década de 90, quando a gente ia para apuração, Rosa Magalhães, né? Alegoria, fantasia, enredo, 10, 10, 10. Marcelo Porta-Bandeira, Chiquinho Maria Helena, 10, 10, 10. Comissão de frente, Fábio de Melo, 10, 10, 10. E aí, quando chegava a bateria, dava um medo, porque a bateria não era um forte da Imperatriz. E o Lolo conseguiu mudar isso. Hoje, quando chega a bateria, a gente dá uma relaxada. Um outro amuleto que a gente trouxe esse ano, meu irmão, assim mesmo, virou um irmão para mim, que é o Pete de Menezes. O que esse garoto faz é um absurdo. É um absurdo. E é gente boa. É gente boa. A gente esteve em Aparecida do Norte para entregar a bandeira do campeonato. Foi um ônibus todo, foi a presidente. A gente foi levar a bandeira e está lá hoje em exposição na Sala dos Milagres de Aparecida. E no meio do caminho, o Pete parou nessas maquininhas que pega boneco, né? E pegou um bonequinho e deu para minha filha, que estava na viagem, a Bia. E Bia dorme com um floquinho. É muito engraçado, né? Porque criança tem um monte de brinquedo, mas o floquinho hoje é o preferido dela. Ela dorme, vai no banheiro com o floquinho, não aguento, vai ter que dar banho. Não, mas se der banho nele, eu não vou poder... Tá preto o floquinho, meio branquinho, já tá cinza. E foi o Pete que deu para ela, um garoto genial. Um outro profissional, assim, que eu não conhecia, mas, cara, que cara maravilhoso, como eu gosto desse cara, que é o Marcelo Misailides. Marcelo é um absurdo de gente boa, inteligente, saca muito. Então, assim, essa corda aqui eu estou segurando junto com o meu time, entendeu? Esse time que fez meu casal de Marcelo e Porta-Bandeira, o Mauro, que está comigo na direção de carnaval, que quebra... Assim, que quando foi chamado para a direção de carnaval, eu falei, Mauro, tu não vai largar minha mão, não, tu vai ficar comigo, hein? Pelo amor de Deus, que eu não tenho. E Mauro está lá, guerreiro comigo na direção de carnaval. O Thiago, que assumiu uma harmonia que também estava bastante fragmentada, conseguiu consolidar as notas e fazer uma harmonia hoje respeitada. Enfim, Pete, Lolo, no meu casal de Marcelo e Porta-Bandeira, comissão de frente, toda a diretoria da escola e principalmente a nossa comunidade, que é o que eu falo assim, é que a Imperatriz, quando desceu, ela se afastou da comunidade. Mas não foi ninguém quer se afastar da sua comunidade, na verdade. A gente passou um período muito grande ali em ramos de guerra, no morro. E aí, você pegar 1.000, 2.000 componentes, botar na rua, qualquer problema que der, de quem é a culpa? Ah, mas a rua é problema da polícia. Mas é o nome da Imperatriz. Então a gente não podia pegar 2.000, 2.500 componentes e levar para o meio da rua para fazer ensaio. E nós ficamos quase 10 anos sem botar o pé na rua. Sem botar o pé na rua. Só ensaiando dentro da quadra. E aí nós voltamos para a rua. E aí reencontramos essa comunidade, que a gente não de maneira... Eu quero ir no evento da Imperatriz. É maravilhoso, ensaio de rua. E hoje, a Imperatriz, isso foi muito bonito, porque o filho da Kátia, que é o João, é o nosso diretor executivo e é o vice-presidente social da escola. E todo mundo chama ele de garotão. Mas ele é garoto mesmo, tem 20 anos, 21 anos. E aí ele assumiu o departamento social da Imperatriz, né? Justamente na pandemia, que foi um momento que a galera estava mais precisando, ativa, né? Então a gente não ficou um mês sem dar cesta básica, leite, agasalho na época do frio, ovo de Páscoa. Então foi assim que ele veio participar mais da escola. E aí a gente teve depoimento de mães que iam lá pegar o ovinho da Páscoa e falaram assim, eu nunca entrei aqui. Estava entrando para pegar um ovinho de Páscoa, mas nunca tinha ido para o samba. Que entrava para tirar documento, que a gente fez aquelas campanhas para tirar documento e tal, não sei o quê, e que nunca tinha entrado na quadra. Então, assim, essas ações sociais da Imperatriz trouxeram de volta também, ou construíram esse elo com a comunidade. Então, assim, esses 5 minutinhos é para agradecer essa equipe, falar que eu vou ser mais chato ainda em 2024.
E ele não gosta de chatice. Aguardem. Não, mas eu cobro. Ai, não tem jeito, né? Eu cobro. Aí a gente elogia, dá um esporro, elogia. Você é muito legal, mas você tá me ferrando. É mais ou menos isso. Mas o papo é esse mesmo, entendeu? E a gente joga limpo. Eu sei porque eu também dou esse papo. Eu te adoro. Mas você tá... Mas você está me ferrando. É, por aí. E agradecer a essa galera toda, o Rony, que é meu diretor de barracão, enfim, essa galera toda que ajuda a gente lá e que vai vir em busca do bicampeonato, pode ter certeza disso. E eu não minto para a comunidade. Mente não. Eu falei isso ano passado, tem vídeo meu aí no YouTube, eu falando, vamos trazer... Mas eu vou procurar esse vídeo. Tem um vídeo quando a gente teve um episódio lamentável, que sei lá o que ela é, Fontinelli, Antônia Fontinelli, falou mal da Imperatriz, enfim. E aí ela falou que a Imperatriz era uma escola que nunca ganhava nem nunca perdia, uma coisa assim. Aí eu falei... Uma escola nada, eu lembro. Aí eu fiz peguei lá o microfone no palco e falei que a gente ia dar um presente para ela, que era o campeonato. Meu Deus. Vou falar igual um amigo meu. Entregamos? Entregamos. Mas é isso. Oxi. Acabou? Acabou. Acabou? Sua corda. Pô, minha cordinha. Olha. Mas é mais cômodo estar desse lado do que daí, eu acho. O quê? Não queria trocar não de fazer entrevista, deve ser difícil. Não, mas um dia quer tentar? Não sei. É mais fácil. Tenta. Não. Quero não. É porque, assim, eu não suporto essa ideia de ter... você é um entrevistado e eu sou a apresentadora. Não. Eu sempre nesse programa eu busco amigos, pessoas que eu conheço, assim, não tenho tanta convivência, assim, com você, mas eu já te considero um amigo porque você me deu um abraço, você me deu uma palavra amiga no momento que eu estava em desespero. Aquele momento eu falei, minha carreira acabou. Eu jurava, minha carreira começou bem, porque, poxa, eu cheguei no Uruguai e dei um título para a escola, no meu primeiro carnaval. Eu falei, caramba, eu saio de um país como uma carnavalesca campeã, chego aqui, não vou entregar nada. Então, você me conheceu num período, assim, de pânico, histeria. E você falou assim, eu falei... Eu te conheço de algum lugar, entendeu? Você te conhece de algum lugar. Eu falei, então eu te conheço da Imperatriz. Eu fui só um evento, foi numa feijoada da Imperatriz. E eu fui só apenas num evento. E o Chau nos apresentou e você falou que... o Chau falou que eu estava fazendo faculdade de História. Você falou, eu sou historiador, não sei o quê. Eu, pô, que honra te conhecer, não sei o quê. E foi ali naquele momento. Só que você... me conhecia mal, assim, só tinha sido apresentado, mas você não me conhecia para você chegar para mim e falar assim, não sei se você lembra. E você falou assim, vai dar tudo certo. Eu vejo a vontade no seu olhar, eu vejo o potencial em você. Eu acho que naquele momento era tudo que eu precisava ouvir. E você falou tudo que eu precisava ouvir. Porque é uma loucura, gente. Esses carnavalescos aí... É uma loucura, não é mole não. Não tem noção. E ali eu falei assim, cara, esse cara é muito top. Esse cara vai ser meu grande amigo. Eu ainda falei assim pra minha mãe, eu quero esse cara como meu grande amigo. Aí a minha mãe, do nada, Dani Carolina. Eu falei, mas é verdade. Porque ele falou tudo que eu precisava ouvir, sabe? Ele me deu atenção. Eu já estava saindo assim meio desacreditada. Aí você foi, tava chovendo muito, você saiu no meio da chuva. Você saiu no meio da chuva, menina, vem cá. E eu assim, caraca, o cara saiu. Ele poderia ter feito igual os outros diretores de carnaval. Ter voltado pro barracão dele, ter fingido que nada daquele meu pedido tivesse funcionado. Mas não, você no meio da chuva, você atravessou de um barracão pro outro e falou, menina, vem cá. Vai dar tudo certo, viu? Pena que foi muito em cima, né? Foi muito em cima, mas ali você, poxa, de verdade, foi... Eu acho que você foi muito necessário naquela hora. Fico feliz em ouvir. Foi mesmo. Poxa, obrigada. E assim, e não só eu, mas eu quero que, conforme, graças a Deus, YouTube, Instagram, as plataformas digitais, conheçam quem é você. Eu falo que eu cisco muito pra dentro, né? Assim, muita gente, eu não tenho essa
talvez por não ter a pretensão, verdade, eu não falo isso assim, eu não tenho a pretensão de viver do carnaval, né? Eu penso que eu posso contribuir, eu acho que hoje, com a experiência que eu carrego... Tem uma visão um pouquinho diferente, porque o carnaval, pra mim, é uma vibe de... Sabe quando você se encontra no mundo? Não, é exatamente isso. Eu penso isso, assim, que a Imperatriz me fez profissional da Imperatriz, por isso que eu falo que é um depoimento contra o meu... Mas eu não sei como seria fazer um carnaval em uma outra escola, né? Porque a Imperatriz eu sei quem é quem, mas eu sei quem é quem mesmo. Eu sei quem é quem mesmo. Eu me meto nas escolhas da velha guarda. Quando eu vejo alguém que está entrando na velha guarda, Dona Solange, esse cara está entrando na velha guarda, quanto tempo esse cara tem de escola? Não, vem cá, peraí, não é assim não. Velha guarda não é ala de velho, é ala de velho que tem história na escola. Porque eu tô lá um dia, e eu não quero estar lá com meia dúzia de gente que nunca sabe nem onde é a secretaria da escola. Entendeu? Então, assim, eu me meto em tudo. Em tudo. E passista. Você é entrão? Assim, você se acha um cara entrão? Sou. Ih, adoro. Aí acabo me envolvendo com tudo. Aí é passista que brigou com a fulana, aí não sei o quê, saiu da ala. E às vezes você não tá nem querendo se envolver, as pessoas não, mas não tem jeito, porque é por isso, mas porque as pessoas sabem que eu tenho... É canal aberto comigo, né? Não tem família? Jeito. Com relação ao quê? Ao samba? Não, tô falando assim, seus pais. Não, então, é assim... Você é cria da Imperatriz? De lá. Então, mas o meu pai, como a maioria, a Imperatriz é 59, né? Então, meu pai é mais antigo que isso, meu pai é imperiano. A minha mãe é imperatriz. O meu pai é imperiano. Mas o meu pai é aquele imperiano que quando o Império toma um 9.8, ele fica calado. Quando a Imperatriz toma um 9.8, ele quer quebrar o mundo. Então, assim... mais imperatriz. É muito mais imperatriz. É que eu falo que passa para os filhos, né? Então, meu sofrimento passa a ser o sofrimento dele. Então, mas assim, eles vão pouco. Assim, não são de estar na quadra e frequentar, muito pouco. Minha mãe vai lá, uma feijoada ou outra, uma coisinha assim. E sua família atual, família sua, que você criou? A Paula, a desfila, eu conheci a Paula na Imperatriz, né? E a gente desfilou juntos no... Mas ela é onde está sempre assim na quadra, ali, sempre? Tá, não, ela vai. Ela não vai como eu, que também é impossível, né? Tá sempre, toda mais ela vai sim. Mas ela desfila na escola desde 2004, na Imperatriz. Ela desfila desde 2004. Mas a tia dela é da velha guarda, desfila desde a época de Arlindo. Então, ela também tem esse universo do carnaval permeando ali a vida dela o tempo todo, né? E aí, a gente se conheceu e Carnaval de 2006, a gente já foi pro nosso primeiro carnaval junto. E aí foi. Estamos aí, vários carnavais. E sua filha? Minha filha desfilou ano passado, porque ela faz aniversário 22 de abril, e a Imperatriz desfilou no dia 22 de abril. Foi um desespero. Meu pai não vai no meu aniversário, Não vou, mas você vai aonde o papai tá. Você vai levar o seu aniversário para a Imperatriz. Aí ela desfilou na ala das crianças e cantamos parabéns para ela na avenida, aquela coisa toda e tal. Aí, só que esse ano a gente não teve ala de crianças, porque no ano passado já foi uma dificuldade, porque eram 40 meninos e 40 meninas. Nós não conseguimos 40 meninos. Nós desfilamos com 40 meninas e 20 meninos. E a Imperatriz era a primeira escola. Eu imaginei a gente sendo a quarta escola esse ano, muito mais tarde, né? E eu falei, aí... Não vai legal. Aí o Leandro também falou, aí vamos fazer uma ala de criança. Você botar um monte de criança grande, perde um pouco a ala de criança tem que ser uma coisa... fofinha, né? E aí não teve ala de criança, ela ficou desesperada que não teve ala de crianças. Aí essa ano ela não desfilou. Vamos ver para 2024 se vem uma ciganinha lá no meio do... Já é uma ideia. Olha, uma ideia para você já buzinar na cabeça do Leandro. Botar uma ciganinha lá no meio da tropa, porque ela sentiu que não desfilou. Ela gosta. Ela gosta muito. Então é isso. Cara, família do samba. E ela faz lá a gente tem projeto social, né?
E ela faz a escolinha de mestre Sala e porta-bandeira. Porque tem isso de legal. Porque, assim, algumas crianças gostam da Frozen, outras gostam da Cinderela. A Bia é Rafaela. Rafaela é muito mais importante do que Frozen e Cinderela. Muito mais. Sério? O sonho dela é a porta-bandeira. Você pode realizar. Imperatriz vai realizar. Tem que estudar muito. Ah, muito. Acho que qualquer coisa no mundo Eita. do samba... Acho que qualquer coisa no mundo do samba você tem que estudar. É. Qualquer coisa do mundo você tem que batalhar. E pelo fato... Eita. Pode... Relaxa aí. Ih, me emocionei. Falar da filha. Mas pelo fato de ser minha filha, tem aqui. Acho que a cobrança é maior, entendeu? Porque... Pra não parecer protecionismo, né? Uhum. Então... Mas ver ela dançando de porta-bandeira... Porque os outros não deram. O mais velho agora é evangélico. A gente não fala de religião. Senão a porrada é certo, né? Ele é evangélico e eu macumbeiro. Então, cada um no seu quadrado. E Pedrinho e Ana Luísa vai. Mas todo ano ela fala que vai desfilar. Nunca E aí no final... Não, ela já desfilou muito. Mas aí ela arruma uma viagem. Aí no final... E tal. E Pedrinho também desfilou na Lara das Crianças uns anos, mas agora tá mais na vibe de viajar. E a Bia parece que é a única que vai mandar o Bonatti ali no top 10 da Vamos ver. Produção, tá acabando? Tá acabando. Eu odeio quando esse programa acaba. É bom, né? Bom. A É ideia... bom que a gente foge. Eu deixei meu telefone aqui no modo avião. Então Eu tô é com bom medo. demais. Porque desligar um pouquinho assim, porque... Não, é ainda mais um papo, né? Porque a gente não para. Porque é o tempo todo, assim, a escola tá... Às vezes eu em casa... Eu, depois que eu fui pro carnaval, eu me tornei o que eu mais temia. Aquela pessoa que tem medo de abrir o celular. O WhatsApp, eu fico às vezes assim, eu me permito não abrir um tempo. Entendeu? Porque queria. a Kátia me liga. Então eu sei que da Kátia, se for algo no WhatsApp, não é nada urgente. Se for ligação. Não, aí eu atendo. Mas eu às vezes me permito ficar um tempo sem olhar o Zap, assim, porque senão não dá. Não dá. Corajoso. Porque, assim, diretor de carnaval, vice-presidente cultural, sou apresentador oficial da quadra, Eita. faço parte do conselho deliberativo da escola, sou presidente da aula dos compositores. Deve ter mais alguma coisa. Você tá sobrevivendo, cara. E aí tem hora. verdade. Só que tem hora que um briga com o outro, né? Ainda tem a questão do pai, do marido. Ai. É lindo. É lindo. Não, acontece, vou falar, assim, a Paula é fisioterapeuta, né? E ela faz plantão de 24 horas em um hospital. E teve semana da gente, porque assim, lá em casa o sono é sagrado. Não tem essa de saudade que vai acordar o outro, não. Esquece. Tá dormindo, deixa dormir. Deixa dormir. E aí aconteceu já assim, da gente se ver domingo no ensaio de rua, ir para casa, começar segunda-feira, e eu só encontrar a Paula na sexta-feira, ela entrando na quadra da Imperatriz pro ensaio. Ela indo lá falar, cheguei. Falei, e aí, como é que foi sua semana e tal? Porque a gente mora na mesma casa e a gente não consegue se falar. E o legal é que as pessoas falam assim, e por que você tá solteira? É isso, não é fácil. Ela é guerreirona, cara. Nem Eu, todo se no mundo lugar vai dela, entender. eu já tinha me mandado a merda há muito tempo. Você tá entendendo? Aham. Você tá entendendo, né? Isso é muito legal. Família, agora pra vocês entenderem um pouco o que é trabalhar no mundo do samba, ser um pouquinho historiador, estamos deixando um beijo pra vocês, que o nosso programa está ao fim. Ao fim, gente, está acabando. Mas teremos um próximo episódio. Esse é o nosso 5º episódio, tem 6º ainda. E, cara, que honra te receber aqui, viu? O prazer foi meu. Pô, você é uma lenda. Sempre que é pra falar de carnaval, samba, Imperatriz Leopoldinense, porque tem muita história pra contar ainda, né? Como eu falei, são 33 anos ali dentro daquela quadra. E o que eu falei, o que tem mais
Acho que em qualquer escola, né? A maior riqueza da escola de samba são os seus, né? São aqueles que constroem a história da escola. E a gente lá na Imperatriz tem pessoas assim que merecem ter destaque. Então, Zé Catimba, Toninho Professor, Maria Helena, Chiquinho, Preto Jóia, tanta gente boa. Ih, gente, que a gente dá pode licença. ficar aqui horas falando. Catimba vai ser, inclusive, em Rio da São Clemente, no Carnaval de 2024. Vai ser homenageado pela São Clemente. E eu estou tendo a honra de escrever, junto com o André Diniz, a sinopse do enredo lá com o Bruninho. E sabe uma coisa que eu vejo em você? Se eu já te admirava antes, sem te conhecer, agora eu te admiro 3 vezes mais. Sabe por quê? Você falando da Imperatriz, você falando do Carnaval, você é um apaixonado. Ah, muito. Talvez essa é a maior certeza que eu tenho na minha vida. Você é muito apaixonado, cara. Então, para o fim do nosso programa, eu venho aqui agradecer demais a presença do Bonatti, André Bonatti, e entregar esse presentinho aqui do Opa. nosso parceiro, MC Depósito de Bebidas. Rapaz, é um bordô. Obrigado. Chegar em casa esse vinho tem que cantar. Por favor, né? Não vai durar. Uma das certezas que eu tenho que não vai durar muito, não. Eu gosto muito, obrigado. Aqui Obrigado também um presentinho do nosso parceiro também, Astral Zen. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Eita! Ah, que legal. Um escapulário aqui com De Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Isso é para perfumar o ambiente, para colocar nessa sala ou até mesmo em casa. E ainda tem um cordãozinho? Isso é um Eita. olho de tigre, que é Ah, para é? te proteger do mal olhado, Porra. para te dar força. Bom saber, bom saber. Bom saber, eu vou botar sempre. E aqui, a Nossa Senhora Aparecida, a gente deixou lá a bandeira da Imperatriz, né? E agora eu tô te dando um escapuláriozinho. Deixamos lá no santuário, nessa. Obrigado mesmo Poxa, pelo meu carinho. amigo, eu que te agradeço demais, viu, Como pela quiser. sua presença. Sabe meu endereço, né? Rua Professor Lacer, 235 Ramos. Tá bom, na quadra. Lá. Lá você me acha. Então, pessoal, muito obrigada por mais uma vez pela presença de vocês e por assistirem o nosso programa. Vai ficar pra sempre. Ele é minha amiga. Ai, meu Deus. Olha, era ela aí. É ela! Você tá vendo? Ela é ela! Esqueça tudo.